Então parece que, né, como o bicho da seda, eu fiquei enredado, enredei todo mundo no vídeo anterior. Várias pessoas disseram que estava complicado demais. Eu acho que, em parte, é porque o assunto é complicado, em parte é porque eu sou bastante incompetente com relação ao assunto. Então, tem a complicação do texto, depois tem o fato de que eu não entendo perfeitamente, né? E daí, então... Mas por que a gente vai seguir com esse negócio? Bom, acho que tem uma inspiração para ficar confuso e tentar entender. Então a gente vai seguir nessa meta-análise, nessa análise da análise que nós estávamos fazendo no vídeo anterior. E quem quiser assistir pode olhar na descrição, tem todos os... seu 46º vídeo, né? Mas quem quiser ficar aqui, está convidado. Eu sempre tento apresentar de uma maneira completa, né? Vamos ver se eu consigo dessa vez também. Como sempre, lembrando aqui, quem quiser pedir os cartões é só enviar o seu endereço de correspondência para esse e-mail que está aqui embaixo, né? E quem quiser contribuir para o canal, para minhas atividades de forma geral, né? É só também mandar um Pix aqui para esse código QR ou usar essa chave Pix, que é esse e-mail, o mesmo e-mail, né? Que você manda o endereço para os cartões. Então eu agradeço bastante. Quem não puder contribuir, quem não quiser pedir cartão, pelo menos, né, curta o vídeo, se inscreva no canal, é muito importante ter inscritos no canal. E se puderem divulgar nas suas redes sociais, entre as pessoas que vocês acham que pode ser interessado, eu agradeço bastante. Também tem o meu boletim informativo, que eu enviei essa semana, né, que é uma coisa milagrosa. Supostamente, eu digo para as pessoas que eu mando de 15 em 15 dias, né, mas ano passado eu mandei 3, no ano passado. Esse ano já foi né, vamos esperar que tenha mais que 3 esse ano. Nesse boletim eu coloco, às vezes, nesse último não tinha, mas normalmente eu coloco essas conversas que eu tenho por e-mail com as pessoas, né? Eu anonimizo, se quiser fazer perguntas é só fazer perguntas para esse e-mail aqui também. Eu anonimizo as conversas, né? Se elas têm a ver com o Dharma, assim, eu mando para todo mundo. E também mando links importantes agora, por exemplo, né? Novamente eu vou lembrar, dia 31, que é quinta-feira dessa semana, 31 de março de 2022, a gente tem esse ensinamento com o Rinpoche, o Dzongchen Sarchen Rinpoche. Ele já ensinou outras vezes sobre o Sutra do Diamante. Eu estou torcendo para que tenha saído a tradução, porque o Sutra do Diamante, como eu disse, não é longo, já era para ter essa tradução. Se não está tendo essa tradução, é porque eles estão... É um sutra muito importante para muitas tradições budistas, principalmente para o Zen, mas né, a tradução do tibetano, no caso, né, a gente tem esse texto em chinês, a gente tem esse texto numa tradução chinesa do sânscrito, numa tradução tibetana do sânscrito, e a gente tem esse texto em sânscrito, né, dá para fazer uma tradução comparativa bem completa, e é um texto que tem uma tradição polêmica muito vívida, muito forte, assim, né? Então as pessoas interpretam esse texto de maneiras totalmente diversas, e é bem interessante isso. E enfim, o Rinpoche vai estar ensinando, né? É por Zoom, para quem quiser a tradução para o português, mas quem vê em inglês é aberto no YouTube, o link está na descrição também. Muito agradecido pela atenção, né, até aqui, nessas propagandas e divulgações, mas na verdade, esse ensinamento é muito imperdível. Ele já deu outras vezes, mas é muito imperdível de qualquer forma. Bom, né? Eu vou tentar de novo fazer, né? Já faz 3 vídeos que eu estou tentando fazer essa introdução e tentar destrinchar esse destrinchamento, analisar essa análise, né? Então, eu tenho feito isso um pouco por quê? Porque a gente tem essa terminologia, né? Então a gente está falando de análise. Essa análise parece que é algumas vezes sinônima de Vipassana, mas a gente tem tipos de Vipassana que não são exatamente o que a gente chama de análise, né? Então primeiro a gente vai precisar o que é essa análise nesse contexto que a gente está falando aqui, tá? Então vamos fazer o parêntese novamente, começar dessa vez assim bem, né? Então a palavra análise, ela tem a ver assim com essa ideia de separar o objeto de exame, os seus constituintes, né? Ou
fazer comparações, ou usar ferramentas com relação geralmente ao conhecimento em partes, né? Então separa o conhecimento em partes menores e usa certas ferramentas de comparação e de inferência e assim por diante. E daí a pessoa chega a certo conhecimento, certas conclusões a respeito desses elementos que ela separou, né? Um fenômeno particular que você está estudando, né? Uma coisa particular que você está estudando. Então a gente usa, sei lá, tem análise na matemática, que é bem isso, né? Então a analítica significa fazer o cálculo com partes discretas, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é isso, né? Não sou especialista, mas se usa essa palavra, né? Então, álgebra analítica, alguma coisa assim, né? E se usa a palavra também análise da psique, né? Por exemplo, Freud usava, né? Então, psicanálise. Ou o Jung, né? Gostava de psicologia analítica. Né? Então, né, pega aqueles fenômenos que se tem acesso através da conversa com o paciente e daí se leva aquilo para o ferramentário do terapeuta lá e a partir disso se produz o processo terapêutico mesmo no paciente, né? Então, vai revelando para ele, eu acho, né? Imagino que seja um pouco assim. Então, esses sentidos aqui, eu acho que, né, fica alguma coisa deles e tal, mas não é bem isso, né? Então a gente tem, depois, a gente tem filosofia analítica, né? Então, quando se faz filosofia, às vezes se descobre que tem essa, na verdade, não é uma coisa muito oficial na filosofia, mas é uma coisa que todo mundo percebe. Tem dois estilos principais de filosofar, um que, né, pejorativamente falando, a gente vai dizer que é mais enrolado, ou mais desafiante linguisticamente, assim, mais um uso meio mágico das palavras, às vezes até parece assim, né? Um uso meio rebuscado, talvez que parece pouco preciso, né? Então, isso eles chamam, né, quem faz esse julgamento pejorativo chama isso de continental, no sentido que é coisa de francês, né? Coisa de francês, coisa às vezes de um alemão ou outro também, né? Então, coisa de inglês é diferente. Em inglês é analítico. Então, a gente prefere linguagem clara e a gente vai, né, tratar mais com engenharia de conceitos ou entendimento. Às vezes tem uma noção atomística também da filosofia, de entender as coisas por partes, né? E de fazer um exame parecido ou mais parecido com uma ciência dura, né? Então, tem uma linguagem mais exata, mais seca, menos obscurantista, né? Seria pejorativamente falando, a continental é mais. Então, eu fui mais treinado um pouco, me interessei um pouco mais por esse ramo da filosofia. Embora, né, eu tenho que dizer aqui que eu tenho uma tradição de enrolão, assim, né? Então, eu sempre gostei da fala pós-moderna e de brincar com a língua e né, de ensinar pelo obscurecimento e assim por diante. Isso antes de eu cursar filosofia, né? Lá na filosofia que eu meio que tentei mudar de tendência, né? Que era uma tendência usual minha. Sei lá, fumava maconha, sei lá, né? A pessoa gosta de ficar falando qualquer coisa, assim, pra não usar um expletivo. Então, ah, então tá, eu tenho um pouco de experiência com essas tradições continental e analítica mas isso também não é isso que a gente está querendo dizer aqui com análise, né? Quando a gente está falando de Vipassana. Então não é nem a análise lá da matemática, não é nem a análise lá ah, da psicologia, da psique, né? Análise da psique, e não é nem a análise que se faz na filosofia analítica. Embora, né, a gente pode apontar que esse livro que a gente está tratando aqui, que é o Farol da Certeza, né? Esse livro, a tradução dele é do Petit. O Petit, ele, como alguns outros tradutores e acadêmicos que trabalham com budismo, ele tem, principalmente nos Estados Unidos, né, ele tem um viés analítico. Então a linguagem que ele usa, né, para traduzir e assim por diante, está um pouco dentro da tradição analítica da filosofia. Ok. Né? Isso não quer dizer que a gente estava fazendo filosofia analítica quando a gente está estudando um livro como esse, né? Ou mesmo praticando a filosofia analítica como a Vipassana. Né? Então, o que é mesmo que a gente está fazendo quando a gente está fazendo análise em termos de Vipassana? Então, a gente pega o Dharma como objeto, ok? Então, o Dharma vai ser o objeto
pelo qual a gente vai fazer um escrutínio usando as ferramentas. Então tem a ver, né, com essas palavras que a gente está usando aqui, mas ele tem um objeto específico, né? Então são as coisas do Dharma que a gente está observando. E, né, algumas vezes dá para usar assim, o que é o Dharma, né? Então, aqui às vezes dá para dizer aquilo que é profundo, aquilo que diz respeito, né, a essas preocupações que o Buda tinha. Por que preocupações que o Buda tinha quando ele era príncipe, né, questão de impermanência, assim por diante, é o que produziu ele como Buda. Então a gente tem que ter um objeto análogo, né? Então, um pouco a análise no início do Dharma ela serve para precisar o que é o Dharma e para dizer por que esse objeto de estudo, né, por exemplo, impermanência, é mais importante do que estudar trauma de infância, né? Claro, se a pessoa tem seu problema lá com trauma e não sei o que, e quer resolver sua vida de um certo tipo de perspectiva lá de não sei o que, de psicologia, não, ok, né? Não está se dizendo que não é para fazer isso. Você está dizendo aqui é que quando você está fazendo, você está praticando a Vipassana, você está praticando o Dharma, você tem um objeto restrito que não é trauma de infância. Né? O trauma de infância até pode usar, pode estar ligado a alguma coisa ligada ao Dharma, né? Mas de forma geral, esses objetos em geral que a gente tem, história, né? História do mundo, história das coisas, né? Sei lá, muitos conhecimentos que a gente tem, matemática, e assim por diante, né? Eles não vão ser os objetos de análise quando a pessoa está praticando essa análise na Vipassana, né? Esse uso da mentação, esse uso da mente, né, na Vipassana. Então era um pouco isso que eu estava explicando, né? Delimitar o, o, o uso do termo análise aqui que a gente está falando. Então, quando a gente está falando de Vipassana, a gente está falando de fazer certas análises. E daí, aqui dentro disso, né, como é que eu sei o que eu vou analisar, como é que eu faço? Bom, a primeira dica aqui é que no Dharma a gente precisa de uma comunidade, a gente precisa de um professor. Então, quem vai apontar, né, quem vai fazer, quem tem a, a noção do diagnóstico de você, que vai saber o que você deve examinar para o seu caminho espiritual, que não significa resolver seus problemas, que não se, como na terapia, sei lá, ou resolver, ou, sei lá, lidar com eles, ou se deparar com eles. Não sei bem o que eles querem com a terapia, né? Enfim. Mas aqui a gente está falando nós estamos querendo beneficiar os seres dentro do escopo do Dharma, e nós estamos falando de nos tornarmos Buda, né? Então, nosso objetivo é diferente dessas outras formas de pensar, que é a filosofia. A filosofia não busca produzir Budas, a psicanálise, a psicologia não busca produzir Budas. Não tem nada de errado com essas coisas, mas não é isso, sabe? Não é essa o sentido da palavra que a gente está usando aqui. Quando a gente pensa em filosofia, por exemplo, ou quando a gente pensa em, talvez até nesses outros conhecimentos, a gente tem uma forma um pouco mais livre, né? Claro, quando a gente vai fazer um estudo sistemático, é óbvio que o seu orientador, né? Por que tem um orientador? Por que tem um curso para ensinar essas coisas? Para a pessoa poder se focar e produzir alguma coisa com sentido dentro de uma tradição que está viva, produzindo conhecimento dentro daquilo, né? Então você vai fazer certas coisas dentro de um certo escopo, né? Você não sai analisando de qualquer jeito, lendo qualquer livro, né? Tem um critério, mesmo nessas coisas mais sem critério na visão do Dharma, eles têm um critério do que é válido, do que é, né? Não vai ler esse autor que morreu agora, isso não é filosofia, né? Então, tipo, entende? Tipo, tem coisas que são consideradas mais valiosas, coisas que são consideradas menos valiosas. E isso tem a ver, no Dharma, tem a ver diretamente com interdependência e mérito. Então a pessoa vai gerando mérito, vai produzindo mérito através de ações virtuosas e da conexão deliberada com o Dharma, né? Então ela vai produzindo cada vez mais a repetição dos hábitos mentais que estão ligados ao Dharma, né? Então ela transforma hábitos normais em hábitos de Dharma. Isso é uma forma de gerar mérito, isso é uma forma de gerar interdependência. E daí com isso, a mente dela vai se voltar mais naturalmente à Vipassana, ela vai praticar a Vipassana mais facilmente, porque esses temas, eles vão surgir dentro desse escopo. Então é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente, né, o estudo em si não vai produzir mais do que essa geração de méritos e essa geração de temas que a gente vai fazer. Claro, quando a gente está estudando, a gente pode ter alguma Vipassana estudando, deve ter, né? Mas a gente vai levar isso para a prática na medida que a gente chegar a certos objetos, certos temas, né, que a gente estabelece como sendo válidos examinar dentro da perspectiva do Dharma. E isso tem a ver diretamente com, como eu estava dizendo, com o mérito, e daí o mérito também tem a ver com você encontrar um professor, e esse professor ser capaz de dar
algumas vezes se usa a expressão instrução direta, né? Então, algumas vezes uma frase, um jeito de colocar as coisas abre, né, um conhecimento muito grande com relação a um tema. Então, nessa relação que o professor conhece você, conhece o Dharma e sabe como introduzir você ao Dharma, isso é o mérito maior que se tem, né, dentro dessa Vipassana. Então, você não vai perder tempo, sabe, muitos anos analisando coisas que não vão produzir. Você vai receber uh, toques assim sobre o que examinar de forma muito direta e aquilo vai muito mais rápido, ok? A gente vai falar disso não hoje dentro do livro, né? Mas isso vai entrar, vai ter esse aspecto importante dentro do Dharma, né? Que não é um estudo aleatório, aleatório, mesmo dentro do Dharma, né? Então a gente tem pointers, essas coisas que direcionam a gente para um tópico específico. Ok, então a gente determinou aqui o que é análise com relação à Vipassana. Então tem um pequeno subconjunto de coisas que a gente chama análise, que são Vipassana, certo? Mas nem tudo que é Vipassana é análise. Então nem tudo que é análise é Vipassana e nem tudo que é Vipassana é análise. Então é curioso que a gente faça essa troca, né? Meditação analítica, chama de meditação analítica. Então ainda existe também, aí aqui a gente tá falando, tem esses oponentes, né, do texto, né? Que o texto está refutando certas ideias do oponente. O oponente também tem o Vajrayana, né? O oponente também faz prática de deidade, o oponente também faz o Vipassana dentro desse nível que é um nível que não dá para chamar de analítico, né? Sob um certo aspecto, por exemplo, né, quando se começa a fazer visualização, então a deidade lá tem 4 braços, né? Shenenzi tem 4 braços. Cada um dos braços, Shenenzi, bom, tem 2 assim, né? E daí tem 2 abertos assim. Então cada um deles representa uma qualidade incomensurável. A Brahma Vihara, né? Então compaixão, alegria, amor e equanimidade. Tem uma ordem certa de falar que eu não falei aqui, mas enfim, são esses 4. E daí também tem uma correspondência. A mão que segura o mala não sei, compaixão, não sei qual delas é. Mas enfim, quando você faz essa prática, você sabe muito claramente, você tem essa vipassana da memória semântica. Ou seja, você lembra o nome da coisa que aquilo representa. Então, às vezes fica um aspecto que a gente usa a palavra simbólico, né? Então a mão simboliza o amor, né? O amor e compaixão, acho que são esses dois que estão aqui assim. Então, ou equanimidade, enfim, não sei qual é qual. Mas quando você pratica, você deve saber, você deve manter isso em mente. Principalmente no início, você usa esse mnemônico, né? O mnemônico é um jeito de lembrar. Então a deidade, ela produz uma análise, você analisa a compaixão. É bom lembrar isso. Vipassana tem compaixão como objeto. Então você faz Vipassana também para gerar bodhicitta, para gerar compaixão e assim por diante, né? Você tem esses objetos, você pensa sobre o sofrimento dos seres e assim por diante. Então a Vipassana não é só para produzir esse resultado da certeza final, que é o objetivo final da Vipassana, né? Então a Vipassana também é usada para obter resultados parciais ou resultados de geração de mérito e assim por diante, né? Ok, mas dentro, né, da visualização lá que você está fazendo, Vajrayana e tal, etc., no início talvez você use um pouco de semântica e de ideia de símbolo, ou seja, isso representa aquilo, e daí você, né, trabalha com uma mente meio conceitual e meio, quando está usando um simbolismo, tem mais a ver com interdependência, tem mais a ver com um, um sentido mais profundo do que aquilo que pode ser só representado através de uma correspondência, né? Então, há um sentido mais direto, quando você vê as mãos, tem um sentido emocional, né? Além de ter um sentido mais racional, tem um sentido mais emocional junto. E com o passar do tempo, né, é importante dizer também que, particularmente, quando a gente está falando de tipo de doença não é bem doença, mas a gente tem um lung um pouco forte, né? Um prana um pouco forte. Então a gente pensa de forma meio disparada. Claramente vocês estão vendo que eu falo às vezes muito rápido, então eu tenho um pouco esse lung disparado, né? Que às vezes tem um distúrbio e às vezes é só um lung forte mesmo. Então tem pessoas que é comum para a maioria de nós, eu acho. A gente tem um pensamento obsessivo, né? Então a gente gostaria de dormir, mas está pensando. Gostaria de pensar em outra coisa, mas está pensando naquilo que a gente
fica circulando dentro daquilo, assim. Então, esse tipo de obstáculo de pensar, que às vezes, né, quando você vai num lugar New Age, diz, não, você tem que parar de pensar, não sei o quê. Não, não é bem isso, né? É que esse pensamento, ele tá muito. Todo pensamento tem alguma coisa de aflição, mas esse pensamento tá muito evidentemente aflitivo. Né? Então, ele tá prejudicando a sua vida, assim, é uma coisa terapêutica mesmo. Né? Então, se usa no Dharma, se usa no Vajrayana particularmente, se usa uma visualização mais complexa e praticamente de deidade irada, né? Então quando você tem uma mandala com, sei lá, aquela chakra, 700 deidades, né? Deidade central irada, com 24 braços, cada um segurando uma coisa. Aí você treina, né, e você meio que usa toda a RAM, né, toda a memória de uso imediato, assim, você começa a usar, você começa a encher o seu renderer mental, assim, né, aí tem a deidade, tem 24 braços, daí tem as 700, tem umas dentro, tem umas fora, tem umas ao redor, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá isso e aquilo acontecendo, né, não dá nem pra falar porque quem não faz a prática não deve saber os detalhes, né? Quem não tem iniciação não faz a prática não deve saber os detalhes das práticas de visualização. Mas enfim, acontece muita coisa e tem muitos elementos, e tem muitos detalhes, tem muitas correspondências, enfim, né? A sua mente fica. Uh, você substitui aquela ruminação excessiva e aquele pensamento obsessivo que é aflitivo por uma coisa que tem um conteúdo do Dharma. E daí você recita o mantra enquanto isso tudo está acontecendo na sua mente. E o mantra também ele substitui exatamente essa ruminação, né? Então você tem uma energia circulando, porque o que você está acostumado é com essa velocidade, né? Então você tem essa velocidade mental, assim, das coisas estarem se sobrepondo, e você usa essa tendência mental e esse hábito para fazer uma coisa do Dharma acontecer. E isso tudo, né? Por quê? Porque quando a gente está visualizando Kala Chakra, visualizando assim por diante, a gente está visualizando, a gente está produzindo uma prática do estágio de desenvolvimento que tem a ver com a natureza das coisas como elas são. Você está usando esses elementos pictóricos todos de visualização e de ação e de mantra e assim por diante para você reconhecer as coisas como elas realmente são. Então, isso é Vipassana também. Aí, só que essa Vipassana, a gente vai entrar agora no tema de hoje, né? Tudo isso a gente chama de mente, ok? A Vipassana ela é mais analítica, mais conceitual, mais de pensamento encadeado, né, com relação a coisas, a temas do Dharma, mas temas específicos e que a gente vai usando ferramentas, como por exemplo comparar uma coisa com a outra, ou ver exemplos, ou trazer exemplos da nossa vida com relação àquilo e assim por diante. Aí depois a gente tem uma Vipassana que é mental ainda, que usa a mente, mas ela não usa essa mente intelectual, pelo menos nem sempre, né? Por exemplo, eu falei que tem esse exemplo de uma coisa que está entre uma coisa e outra, que é esses mnemônicos, esses lembretes sobre cada um dos objetos significar uma coisa e ter uma palavra associada, um ensinamento do Dharma associado. Então isso seria uma coisa intermediária, e depois você tem só o orgulho da deidade, né? O orgulho Vajra, e essa energia de expressão da compaixão da deidade, com tudo isso já armado, que você não precisa ficar associando uma coisa com a outra, e isso também é Vipassana. E o nosso oponente tem essas duas formas de análise, né? Ele tem a análise lá mais grosseira, mais ligada a conceitos, e ele tem essa análise, não análise, né? Ele tem essa Vipassana mais pictórica, mais ligada à energia, né? Que está ligada ao estágio do desenvolvimento, ou seja, Vajrayana, visualização de deidades, né? Então, aí aqui a gente vai, né, dizer que tem, nesse assunto de hoje, né, nesse 46º vídeo sobre o Farol da Certeza, a gente vai estar começando a tratar dessa distinção, como se faz essa distinção entre isso, que é o Vipassana, e o objeto de repouso, que não é um objeto, né? Já usa a palavra objeto, já é um problema, né? O objeto do repouso que seria essa natureza que às vezes chamam de talidade, né? Suchness, a tal qual é idade, né? As coisas tais como elas são, que é a sabedoria, a própria cognição que se auto-reconhece, né? Então, isso é uma prática preliminar ainda, né? Então, uma prática preliminar que é fazer essa vipassana, que é distinguir mente da natureza da mente, ou distinguir mente de sabedoria, né? Até na tradução aqui, ele usa distinguir análise de gnose, né? Então usa a palavra gnose, gnosis, né? Que é uma palavra que tem a ver com, né, essa palavra, esse
esse GN aí, ele tem a ver com várias cognatos que a gente tem, inclusive a palavra cognato e a palavra conhecimento e assim por diante, né? A gente tem, vem dessa mesma raiz dessa palavra. E eu acho que é o que você está querendo dizer aqui, e daí o texto vai explicar, quando a gente tem uma sabedoria que está ligada a isto e aquilo, a discernimento, a distinguir samsara de nirvana, a distinguir mente, que nem a gente está falando agora, distinguir mente e sabedoria, e assim por diante, da sabedoria em si, né? Que não é dual e que não tem essas coisas pontiagudas aí, e que a gente pode usar a palavra não conceitual, daí no outro vídeo eu até assinalei, né? Então, o Mipan aqui ele não está querendo usar a palavra não conceitual, porque o Tsongkhapa, porque tem uma não conceitualidade ruim, como eu já falei em outros vídeos, né? Vai estar na descrição, tem uma discussão já sobre não conceitualidade aqui. Então, é não pensar em nada. Não pensar em nada, não, né? Urso hibernando, não. Coma, estado de coma, né? Estado dos animais, assim, quando eles estão. Estado quando a gente está dormindo, em sono profundo. Não é. Tem gente que medita desse jeito, e isso não produz o resultado que a gente quer aqui. Isso produz mais reino animal, mais samsara e assim por diante, né? No máximo, se a pessoa medita em certas não conceitualidades, ela vai para o reino dos deuses. Eu já falei sobre tudo isso, né? Então, eu só estou assinalando aqui que a gente está usando, em vez de não conceitualidade, que, segundo o Tsongkhapa, cai num dos extremos, que é o nem, né? Nem isso, nem aquilo. A gente está usando não elaboração, que é uma coisa que todo mundo aceita no Dharma, e que não que o Tsongkhapa não aceite não conceitualidade, só que ele está fazendo uma crítica específica com relação a certos meditadores que nós reconhecemos que têm esse problema, que, né, meditam dessa forma não conceitual. Isso não tem nada a ver com realização, tem a ver com mais samsara, né? Mas enfim, a gente está falando de, além dos extremos, inclusive o extremo do nem isso nem aquilo, né? Ok. Então a gente vai lidar hoje um pouco assim como com a descrição do Mahayana, o que é causal e não causal, e essa distinção também entre mente e sabedoria, né? Vamos dizer assim. Ele prefere aqui, ele usa análise e gnose. Aliás, ele prefere aqui análise e gnose. Eu acho que até análise, como eu estava dizendo, não é a melhor palavra, porque tem uso da mente no Vajrayana que não é analítico, mas é o uso da mente, né? Então o Vajrayana ainda está usando a mente, né? Não é essa prática que se embasa. O Vajrayana, quando a gente está falando do estágio do desenvolvimento, principalmente, né? Então, quando a gente está falando da combinação do estágio de desenvolvimento com o estágio de consumação e assim por diante, daí a gente está falando do aspecto de sabedoria. Mas se a gente se focar só na Kriya Yoga, nos tantras externos, a gente vai ter mais ênfase no estágio de desenvolvimento. E quando tem mais ênfase no estágio de desenvolvimento, é mais ênfase na mente, né? Então é a mente que está trabalhando ali, mesmo que não seja uma mente propriamente conceitual, né? Mas é uma mente dual, certo, operando ainda, né? Uma mente dual tentando fazer esse salto, basicamente, né? Então, verso 4.2.2.2.2.3.1. Quando esta certeza extraordinária rechaça a escuridão que obscurece a realidade, então a certeza, o farol da certeza, né? Então a certeza obtida através da análise, que você obtém a certeza, daí você repousa na certeza. A gente está falando tudo isso, discutindo isso, né? Então também remete um pouco, quando rechaça a escuridão, a gente lembra da sala que tem a cobra dentro, né? Então, a gente está com medo da cobra, alguém liga a luz e era uma corda, desde o início era uma corda, certo? Então, quando essa certeza extraordinária rechaça a escuridão, né? E mesmo que, né, quando a gente sabe que é uma corda, mesmo que esteja escuro, não faz diferença, né? Mas é como se tivesse essa luz primordial de quer saber que tem uma corda ali, não uma cobra, né? Aí se reconhece a luminosidade fundamental em si mesma, ela mesma, né? Então, se você tem essa certeza, né, de ver a corda como uma corda, você tem essa luminosidade fundamental. Você tem, né? E é engraçado aqui porque ele está usando também uma linguagem, essa luminosidade fundamental. Isso é muito próprio do budismo, não é próprio do budismo tibetano, mas é bastante comum mais falar de luminosidade no Vajrayana, né? Mais comum. E é uma coisa que o oponente também tem. Então, quando ele está fazendo Kalachakra, que é uma prática que se faz dentro da tradição Gelug também, eles têm, né, o estágio do desenvolvimento, o estágio da consumação. O estágio da consumação tem
essa clara luz, essa luz primordial, essa luz fundamental, né? Que tem a ver com isso também. Então, a gente está sempre tentando aqui meio que se aproximar da linguagem, né, que é comum a todo mundo que pratica o budismo tibetano, né? Então, essa visão imaculada, aqui eu botei tal como é quididade, né? Então, é a essência daquilo que é como das coisas como elas são. Nós não usamos a palavra talidade, que eu acho que é um neologismo que funciona, mas também não funciona tanto suchness em inglês, né? Então, tatata, né? Então, é essa sabedoria da cognição que conhece a si mesmo. Então, é engraçado que ele usou em inglês individually cognized. Então, muitas vezes se fala desse reconhecimento, como uma coisa que é reconhecer a cognição que cada um tem, né? Então, você reconhece a natureza da sua mente. Parece até uma coisa que remete a uma ideia de um eu, né? Mas não é, que cada um tem um, ah, tem uma mente diferente, né? Mas cada um tem o seu reconhecimento da sua mente. Então, tem uma coisa que tem a ver com o indivíduo nisso, mas ao mesmo tempo ela é conhecida como ela. Então, ela é individualmente conhecida, né? Conhecida como um indivíduo. Mas não é um eu aqui dentro. Não confundam isso aqui com um eu, tá? Isso aqui a gente está falando da cogniscência, da cognição mesmo, assim, em si, né? Não tem eu nenhum. Como isso seria conhecimento analítico, uma forma de mentação? Esse reconhecimento, né, a gente está falando, óbvio, todo mundo que sabe do Dharma tem essa coisa da prática não dual, da prática do reconhecimento direto, né, da prática não conceitual. Só que a prática não conceitual a gente tem essas armadilhas todas, né, que a gente está falando. Mas aqui a gente tá, o oponente ele está dizendo assim, você vai, né, como é que esse resultado, né, da prática analítica vai ser ele mesmo analítico? Não é um resultado analítico, né? Então não é uma. Você não segue fazendo análise quando você sabe, como eu estava dizendo no vídeo anterior, como está dito no texto, né? Não se segue fazendo análise depois que a corda está reconhecida como corda e não tem cobra nenhuma em lugar nenhum, né? Ok? Também remetendo ao vídeo anterior, que ficou confuso para algumas pessoas, essa questão do análise com fim, análise sem fim e assim por diante. Então, tem um pouco, né, quando a gente está falando gate, para sangate, bodhisoha, o gate, o se vai, conclui essa análise, né? Então, claro, a pessoa não pode dizer para a pessoa concluir a análise dela ad hoc, assim, eu vou dizer agora você conclui a sua análise. Mas você pode, se você não tiver esse impulso de dar o salto, né, você vai ficar preso na análise. Porque a análise, se você quiser, não tem fim. Então, de fato, com relação ao definitivo, ela não tem fim. Então você pode seguir analisando o quanto for. Agora, não é que ela não tenha um fim também, né? Você que determina o fim dela com base. Não é irracional determinar o fim dela. É simplesmente uma exaustão das estratégias que se colocam com um reconhecimento da limitação inerente dessas estratégias. E daí por isso que se diz que tem uma certeza, não é uma certeza com relação ao resultado da análise em si. Claro, você tem certeza com relação, por exemplo, de certos objetos, como vacuidade, você entende intelectualmente vacuidade. Isso vai ajudar você a o quê? A fazer vipassana com vacuidade e vai ajudar o que você? Vai ajudar você a reconhecer diretamente a vacuidade e daí ter essa liberdade, né, que a gente está falando aqui. Mas o reconhecimento intelectual da vacuidade não é por si só uma grande coisa, assim, né? É uma coisa, é um mérito que a pessoa tem, que a pessoa vai. Então ela chega ao fim de uma ao final de uma análise sobre, né, vacuidade, no certo sentido. Mas tem coisas, por exemplo, que são muito mais difíceis de analisar que vacuidade. Já falei aqui nesse canal, por exemplo, um karma específico, né? Porque eu tenho essa verruga na testa. Né, essa verruga é produzida por causas e condições, aí você pode analisar biologicamente, você pode. Mas aí no sentido kármico disso, né? O que eu fiz ao longo de vidas incontáveis para eu ter esse rosto desse jeito e não um outro rosto do outro jeito? Esse tipo de análise, esquece. Isso daí não vai. Tanto ele não produz benefício, né? Em termos do Dharma, um karma específico, né?
Não estamos falando de análise do karma, entender o que é karma, mas os karmas específicos de uma pessoa, ou de uma situação, de uma coisa assim. E são fenômenos extremamente obscuros. Talvez você passe vidas, se tivesse vidas para analisar, você passasse vidas incontáveis para entender uma verruga e que não vai produzir nada para você e que você não vai conseguir entender completamente de qualquer forma. Né, é uma análise muito longa, muito difícil e muito pouco recompensadora. Então é algo que você, né, volta aquele tema do que você vai analisar e se você tem mérito para analisar as coisas certas, de um jeito certo, para produzir para você gata e gata, e você vai de uma vez, né? Vai de uma vez para esse lugar, né? E atinge essa certeza que não é conceitual, né? Então não é que seja contra conceito, não é que seja o não conceitual seja maravilhoso por si só. Tem vários problemas em várias coisas não conceituais, mas se não tiver essa realização não elaborada, não conceitual, aí você não tem nada. Tudo que está em termos da análise, tudo que está em termos da mente, da mentação, e até mesmo aquela mente que não é exatamente conceitual, como é a mente do estágio do desenvolvimento no Vajrayana, que produz, né, entidades separadas e assim por diante, até mesmo essa mente, isso tudo aí ainda é relativo, ainda é enganoso, é um engano puro, né, no caso do Vajrayana. Ainda é enganoso, ainda é causas e condições, em certo sentido, ainda é dual, ainda é parte de um certo tipo de sofrimento, né? Claro, quando a gente está falando do... É que nem o sofrimento do caminho budista, né? Quando tá falando do Vajrayana, claro, óbvio, né? É aquela coisa que a gente também tá falando da questão da identidade budista. Você vai ter uma identidade budista, você vai ter um materialismo espiritual. O caminho budista vai ser um obstáculo para a sua iluminação, mas tudo isso está explicado dentro do budismo. Dos sofrimentos é o menor dos sofrimentos possíveis. O próprio conceito de iluminação faz parte da ignorância, né? Então, tudo isso a gente aceita, né? Ok. Mas daí, se a gente vai para outra margem mesmo, gata e gata, então. Uh, aí a gente entende o valor de tudo isso, né? Vamos dizer assim. 4.2.2.2.2.3.2, né? O objeto do conhecimento analítico é isto ou aquilo, é dual, né? Diferenciados e conceitualizados, óbvio, né? Você não tem isso, você não tem conhecimento analítico. Já a sabedoria da equanimidade não reifica sujeito, objeto, aparência ou vacuidade. Né? Isso é uma coisa bem frisada por Ronzompa, bem frisada por Mipan, especialmente a aparência, a forma e vacuidade, aparência e vacuidade são coisas que a gente não distingue dentro dessa sabedoria, né, que é a sabedoria que é não conceitual ou não elaborada. Ela não se prende a características ligadas à mente ou aumentação. Então a gente está falando, né, desse tipo de realização aqui, que é esse segundo tipo de meditação. Depois da meditação analítica ou do estágio do desenvolvimento, a meditação não analítica, né, a meditação de repouso ou a consumação, né? E daí que isso é a realização dos Budas, assim por gente, como eu já estava dizendo nos versos anteriores do texto. Aí 4.2.2.2.3.3.1, portanto, o conhecimento analítico imaculado do equilíbrio na certeza suprema, induzido pela análise, é uma causa para o atingimento da sabedoria resultante, a união. Então, né, a gente está fazendo essa análise para produzir, né? Aí o uso dessa palavra produção, o uso dessa palavra causa, ele é bem, né, ele diz bem sobre o próprio conhecimento analítico, né? Então, claro que a sabedoria, ela já está lá, né? A união com a licença entre aparência e vacuidade, né? Você não faz a corda aparecer, né? Você não produz a corda. Agora você produz o reconhecimento, né? Esse reconhecimento é produzido por causas e condições mérito, e esse mérito está ligado a essa análise. Então você vai produzir análise, o mérito vai ajudar você a ter a análise correta, daí através do mérito e do conhecimento analítico, você vai lá e da mentação e dos processos mentais que não são propriamente analíticos, mas que ainda são duais, como por exemplo estágio de desenvolvimento, aí você vai produzir essa união e daí você vai ter essa realização que está além, né, da dualidade, além dessa dualidade que a gente está falando de aparência e vacuidade, ou né, isto e aquilo, né?
4.2.2.2.2.2.3.2.2.1. Parece uma piada esses números, né? A sabedoria do equilíbrio sublime que atingiu a natureza das coisas. Essa palavra equilíbrio em inglês está equipoise, né? Quase como se fosse postura de meditação, mas não, é um repouso, né? Tá permanecendo nesse reconhecimento dessa sabedoria, né? Se permanecer, usa a palavra abiding também algumas vezes, né? Então, essa é a prática através de uma certeza induzida pela cognição. Você tem a cognição válida, e daí isso induz o seu reconhecimento. Aí você tem esse reconhecimento, repousa nesse conhecimento, e ele está dizendo isso é a prática principal do Mahayana, né? Isso já é a prática principal do Mahayana. Se você possui isso, nessa mesma vida você atinge o resultado da união. Então isso é tanto Yana quanto Maha, né? Tanto um veículo quanto grandioso. Então, comentário do Troshu Jandor. Por esse motivo, com essa certeza extraordinária sobre a natureza de todos os dharmas, se rechaça a escuridão da ignorância e da capacidade de ver amplamente. Então, né, você tem uma visão limitada, você rechaça a sua visão limitada, você amplia a sua visão limitada. Isso é o que está obscurecendo você ver a coisa no seu modo de ser, que realmente é. Então, você usa análise basicamente para remover os seus obscurecimentos. É quando você não tem mais obscurecimento, aí você vê, não é que cause o que você vê ou cause você ver. Você simplesmente se permite ver porque você usou a análise para extinguir os obscurecimentos intelectuais. E, né, quando a gente fala intelectual aqui, tem a ver com hábitos, que tem a ver com emoções. E, por exemplo, a gente chama ignorância uma das emoções. Então tem um hábito de ver as coisas de forma dual, um hábito de ver as coisas de forma reificada, um hábito de filosofar. A gente tem esses hábitos de produzir esse tipo de doença mental, né? Doença mental não no sentido médico, mas de doença do jeito de operar a mente cognitivamente, que é a doença de não ser um Buda, basicamente, né? Então a gente tem essas doenças de sempre conceitualizar emocionalmente, né? Não tem uma coisa que está desvinculada de um apego, não está desvinculada de uma má vontade, de um ódio, de uma raiva, né? Não tem como tu ter isso e não ter conceito, né? Ter conceito é ter essas emoções perturbadoras, esses hábitos, né? Então exatamente como se vê quando nasce o sol, consegue distinguir as coisas, a luminosidade fundamental se manifesta. É como né, ligar a luz e ver a corda. A efulgência autossurgida, que reconhece as coisas tais como elas são, o farol da certeza, essa luz autossurgida, essa luz que já está lá, né, essa sabedoria que já está presente lá, né, reconhece as coisas tais como elas são, que é como se fosse, aqui o Troshu Jandor já fala assim, a própria radiância desse estado, é a própria expressão desse estado de luminosidade. Essa é a sabedoria da cognição que é conhecida por si mesma. Os eventos mentais que possuem apreensão dualista, eles não têm essa sabedoria. Então, quando a gente está fazendo a análise lá, eles não estão operando de acordo com essa sabedoria. Eles estão. Se eles se esgotarem, eles vão permitir esse reconhecimento, mas eles são usados para esse fim. Mas em si eles não estão operando de acordo com essa sabedoria. O conhecimento analítico causal, que é uma apreensão modal subjetiva que diferencia isto daquilo em seu objeto de exame, a distinção entre Dharma e Dharmata, né? O Dharma é a essência do Dharma, enganoso e definitivo, Samsara e Nirvana, sem os misturar. Então, são vários objetos de distinção que a gente tem, né? E é importante fazer essas distinções, inclusive essa distinção entre mente e sabedoria, né? Que você está fazendo aqui nesses versos. Isso aí é uma prática que você vai fazer com seu professor, né? Não é uma coisa que você vê um vídeo no YouTube. Então você vai fazer essa vipassana, vai receber, né, esses pontos que o professor passa para você fazer enquanto você está fazendo ali, né? Você faz perguntas,
tem dúvidas respondidas, isso faz parte da Vipassana também, e daí você senta em postura de meditação e você faz essa análise por vários dias, né? E você chega a conclusões, o professor avalia se você entendeu ou não entendeu, e daí ele passa a introduzir a próxima etapa da prática, que vai ser, depois você vai falar aqui, né? Eu vou ter que fugir um pouco do assunto, mas isso aqui são as preliminares para fazer as práticas, né, da Ati Yoga, a Grande Perfeição, e depois ele vai falar aqui disso daqui, que tem isso aqui, né? Então, porque ele está defendendo, né, a tradição Nyingma, a Grande Perfeição, perante acusações de alguns professores de outras tradições que estão dizendo que é uma não conceitualidade, né, e aqui está se mostrando com sutra, com evidência, com a discussão textual, com tudo isso que não é bem assim, né? Então essa análise ela determina os objetos individuais, os conceitualiza em termos de aceitação ou recusa. É outro tema bem importante nesses textos, né? Que a gente está sempre, né, quando está usando o intelecto, a gente está dizendo se está certo, se está errado, se está certo, se está errado. Então esse é um tipo de hábito mental também que está ligado à dualidade e assim por diante, né? O resultado é sem análise, né, ou apreensão modal. Não apreende o sujeito e o objeto individualmente. Então quando você obtém o resultado dessa prática, essa não é mais essa prática. E essa é a sabedoria da igualdade da aparência e vacuidade, que não existe com qualquer, ela não existe com qualquer característica identificadora ligada a objetos da mente ou eventos mentais. Então, na dependência do conhecimento analítico dicotomizante, a sabedoria não dicotomizante é atingida. É que é engraçado, porque parece, né, que a pessoa precisa fazer uma grande análise, né? Então, a gente está dando essa, precisa fazer uma análise. Agora, a profundidade, a quantidade de tempo que você despende nisso, tudo isso vai depender de mérito, vai depender do professor que você tem, né? Então, às vezes, pode parecer que é um grande estudo que vai levar muito tempo, que você vai ter que entender todos esses conceitos, mas isso não necessariamente é assim. Se você gerar mérito, se você encontrar o professor que apresenta os pontos cruciais, você faz alguma análise e já é suficiente, né? Então, esse tempo de análise aí varia completamente de acordo com a capacidade da pessoa, condições, causas e condições e assim por diante, né? Não é necessariamente uma coisa, um processo, nossa, que a pessoa precisa ter ser um doutorado em budismo para produzir essa análise, né? Isso daí não precisa ser muito complicado. Varia da pessoa para pessoa. Para algumas pessoas que são complicadas, talvez você possa dizer, para mim, para uma pessoa como eu, aí precisa passar trabalho, né? Aí, quando a pessoa tem muito obscurecimento intelectual, não quer dizer que a pessoa seja burra, quando a pessoa, às vezes porque a pessoa é inteligente, aí ela precisa passar o trabalho ali, fazer aquela conceitualização excessiva e tal, para produzir esse resultado analítico e abandonar a conceitualização, abandonar a análise, né? Então o Dupa, né? O Dupa, que é uma espécie de um Prajnaparamita conciso, né? Então um resumo do Prajnaparamita, que chama Prajnaparamita Sankayagata. Ele diz: esse veículo é como uma mansão incomensurável como espaço. Ele é grande por quê? Porque ele é espaçoso mesmo, assim, tipo, ele é ilimitado, é amplo, né? Então, e ele é o veículo supremo porque através dele de fato se atinge contentamento, felicidade e êxtase. O resultado, o que é o resultado? São essas coisas, são essas boas qualidades, né? Além disso, caso nos levemos por ele, ele manifesta um veículo causal. Se estamos nele, ele é um veículo resultante. Então a gente tem uma Mahayana causal e uma Mahayana não causal. Uma Mahayana que vai, né, se você está passando por um processo, está fazendo uma prática para chegar num lugar, o Mahayana se presta. Se você já foi para outra margem, Gati Gati, né, o Bodhisattva como uma emanação de Budas, né, assim por diante. Então a gente já falou também bastante sobre isso aqui no canal. O Mahayana tem uma parte causal e uma parte não causal. Dentro da parte não causal do Mahayana, a gente tem ali dentro o Vajrayana, é um veículo resultante dentro do Mahayana, e dentro do Vajrayana a gente tem o ápice do Vajrayana, que são essas práticas, né, da tradição Nyingma. Das outras tradições também tem práticas, né, por a gente estar falando, tem essa prática dentro das todas as tradições tibetanas, mas em particular que a gente está falando aqui, que a gente vai usar a nomenclatura particular da tradição Nyingma, né? Então, se alguém senta num carro para ir para algum lugar, o carro pode andar, já está andando, já está chegando, não sei o quê, mas você está dentro dele, está sentado de qualquer forma, né? É um exemplo oposto àquela coisa que você tem que sair do barco, né? Mas é só uma metáfora para dizer que você pode estar numa Mahayana
que você já realizou, ou que tem como base o resultado, né? O, ou que já vê o resultado da análise e já usufrui dele, ou com uma Mahayana que está ainda, né, se esforçando para produzir um resultado, e as duas coisas a gente chama de Mahayana. Daí tem uma fala do grande Ron Zompa que diz: caso alguém queira seguir o caminho gradual, vai se desviar do caminho que é sem travessia. Né? Essa frase foi difícil de traduzir, né? Então, claro, é um caminho que você não precisa, pelo qual você não precisa andar no caminho. O caminho já em si só já é o resultado, né? E daí, claro, o próprio autor ele coloca a nota, né? Por exemplo, o Dzogchen, a grande perfeição, a Hatha Yoga, né? O caminho de uma pureza cada vez maior, que você vai, né, depurando e melhorando, não se harmoniza com o Dharma da não ação. Pois se alguém trafega um caminho que é sem limite como o espaço, nunca se chega ao fim dele. Então é um pouco o que eu estava falando sobre a análise, né? Se você quiser ficar fazendo análise, não é que você possa decretar, terminei a análise, mas você tem que estar seguro sobre a natureza da corda. Quando você está seguro da natureza da corda, não precisa fazer análise, né? Entende? Então essa coisa do fim dessa análise, como resultado do Dharma budista, como resultado do Mahayana, é o ponto crucial, né? Então isso é uma coisa que, se você vai determinar isso, o quão racional é essa determinação, não pode ser absolutamente racional essa determinação, né? Porque se você quiser, você segue analisando, você segue no caminho causal. Então, pode parecer que é arbitrário, mas também não é arbitrário. Né? Então, esse é um ponto aqui que eles estão frisando aqui. Gate, gate, para sangate. Vai de uma vez. Né? Termina essa análise de uma vez. Se você precisa fazer análise, você faz a análise. Mas não fica preso na análise e dá um jeito de sair dessa análise, de produzir o resultado dessa análise de uma vez, né? De chegar a essa certeza. Pois se alguém trafega num caminho que é sem limite como o espaço, nunca se chega ao fim dele. Então é um pouco como também o título do livro do Trungpa Rinpoche, que é Jornada sem destino, sem destinação, né? Journey without a goal. Né? Porque o caminho resultante, ele é um caminho, né? Daí quando você tem o resultado como base no caminho, como no Vajrayana você tem, ou como todas as práticas a partir do Vajrayana, ou como até também se tem no Zen, a iluminação é definitiva, mas ela aumenta sempre. Por um certo lado está se dando uma crítica aqui, você não precisa, né, seguir caminhando, mas se você também quiser descrever isso como um caminho sem limites, positivamente, tá bom também. O Dharma, assim como é a essência de todas as coisas, ele não é algo a ser atingido por caminhos ou bumes. Né? A corda já é uma corda. A corda, de uma vez, para a natureza da corda, né? Tipo um trocadilho nessa altura do campeonato, não, né? Caso nos estágios dos bumes se estabelecesse estágios de pureza, purificação e liberação, o Dharma dos Dharmatas seria totalmente inexistente. Né? Se você vai atrás de uma coisa, ele vai dizer que caso você atinja isso, depois aquilo. Se você tem um processo de melhoria, não tem fim. Então a gente produz, né, o Dharma que a gente chama todo gradual, causal, assim, se é produzido para quem está pensando essas coisas ainda, né? Na verdade, não há um Dharma gradual. O Dharma gradual é apenas uma didática para um certo obscurecimento mental que a gente tem. A citação do Dupa não deve ser compreendida como querendo dizer que daqui se deve seguir para outro lugar. Ou seja, que você deve praticar outra coisa, né? outro caminho. Né? Você permanece na essência do entendimento do Prajnaparamita. Né? Então, basicamente é isso. Como foi dito, aquele que continua seguindo sem destinação vai para o Nirvana sem reificar o estar indo dele, né? Sem reificar a ida. Então, tem que repetir aqui, não, a gente não vai entender essas coisas, não vai ser fácil de entender, não. Se você não tem o apoio de uma sangha, não tem encorajamento, inspiração de ver pessoas que estão nessa realização, que estão falando a partir dessa realização, você não vai se inspirar, você não vai praticar isso, você vai virar palavras mortas, que nem a gente está fazendo aqui, né? Então você precisa encontrar essa tradição viva e você precisa ouvir esse tipo de coisa, talvez não exatamente esse texto, talvez não exatamente essa, mas coisas desse tipo são ensinadas, né, nos centros tibetanos,
E daí você encontra isso, você faz essas práticas, você atinge esses resultados. Aí faz sentido para você. De outra forma, se você quiser transformar isso aqui num conhecimento acadêmico ou uma curiosidade, uma coisa assim, não é muito entretenimento. Se fosse entretenimento, eu teria muitos pessoas assistindo, né, pessoas gostando e tal, etc. Não, é um tema que ah, pelo apresentador e pelo que as pessoas querem normalmente, não tem esse tipo de engajamento. Então, né, tem gente próxima a mim que nunca entendeu o que quer dizer budismo, assim, por que budismo? Por que o Eduardo tá nesse negócio do budismo, né? E não vai entender mesmo, tipo, a pessoa não tem um mérito específico, não tem a- a- o impulso de querer saber, de se interessar, ao ponto de isso fazer sentido para a pessoa, não vai fazer sentido. Então, a perplexidade aqui, eu aspiro que a perplexidade leve a pessoa para encontrar esses ensinamentos, né? Ou pelo menos para não ter má vontade com relação a eles. E é tudo isso que eu posso fazer. Eu não posso ir além do que eu consigo entender disso e o fato de que o tema não é muito acessível de fato, né? Então eu fico com isso aí. Desculpa aí, pessoal. Mas certamente podem me ver como uma, como é que chama? Uma mariposa aí, um bicho da seda preso ali, né? Né? Bah, ainda depois eles queimam o cara, né? Ainda põe o cara na água fervente pra tirar o bicho da seda. Tem um cara, seda tem um karma pesado esse produto, né? Melhor usar tecido. Ah, mas daí ah, o tecido artificial também tem problema de petróleo, não sei mais o que, né? É, não tem saída. Sansara não tem saída. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sompana Neoma Lundi Kwene Tirezin Wate Jinja Soeza Pekajar Produtin Jyoche Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Jyoche Chime Kwene Pema Samba Sasora Jese no Pai Garjuan Shuku Tupeku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jotu Panangi Wacha Tungo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jyoche Peme Jason Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Sojino Ni Bemelun de Jyoche Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kose Senten Jyoche Tuson Sanje Guru Rinpoche quando contar o Wajin Paja Barcha com seu tutor da poça só deve só tinha lá do sushi não se ngebe je shiwa dan sam palun je do parchen jelo oma hom benza guru pe masede hon ken lo sho son de lo che zalin sa son cha papel do jo sho song nang wa da mi do sung gele sho